Uma boa noite. Vamos fazer uma leitura no Salmo 90, versículo 1 e 2 somente. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu gostaria de fazer um aviso também a todos os jovens da igreja, que no dia 1º do próximo mês, do mês de maio, nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial, tá bom? Então, no dia 1º de maio, nós vamos ter o nosso culto presencial e mais informações eu vou estar colocando no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vocês estejam atentos a esses avisos. Boa noite a todos, vamos estar louvando ao Senhor agora neste momento, com o hino Eu Vou Seguir com Fé, que vocês aí que estão assistindo esse vídeo possam mesmo estar louvando ao Senhor neste momento agora, com esta canção. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videiras. Eu não temerei não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas. Eu não temerei não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Bem amado jovem, nesta noite eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a graça do nosso Deus possa estar sobre a vida de cada um dos amados nesta noite. Amado, nós nesta noite iremos meditar um pouco na palavra do Senhor, no capítulo 6 de Provérbio. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Leiamos. Filho meu, se ficaste porfiador de teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dize aos teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te
pois caíste na mão do teu companheiro. Vai prostrar-te e importunar o teu companheiro, e não dê sono aos teus olhos, nem repouse as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como ave da mão do passarinheiro. Oremos. Pai celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos ajudar nesta noite na compreensão da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nesta noite nós vamos meditar aqui no capítulo 6 de Provérbio. E esse capítulo 6 de Provérbio, ele nos dá algumas advertências. E neste capítulo 6 de Provérbio, nós analisaremos 4 tipos de pessoas que recebem a advertência de Deus por causa das suas atitudes isoladas e por causa da sua postura diante da vida. Então, algumas advertências nós temos nesse capítulo 6, 4 advertências. E eu vou dar as 4 nesta noite, né? Mas nós vamos trabalhar apenas na primeira advertência. A primeira advertência está do versículo 1 ao versículo 5, que é a advertência contra o fiador. A segunda advertência está do versículo 6 até o versículo 11, que é a advertência contra o preguiçoso. E a terceira advertência está do versículo 12 ao versículo 19, que é a advertência contra o encrenqueiro, ou contra a maldade, se nós queremos dizer assim. E a quarta advertência, do versículo 20 ao versículo 35, fala da advertência contra a mulher vil, ou seja, contra a mulher adúltera. Então, são essas 4 advertências que o capítulo 6 nos mostra. Mas essa advertência também, ela continua no capítulo 7. E a primeira advertência é a advertência contra tornar-se fiador. Do versículo 1 a 5. E os versículos de 1 a 2, de 1 a 3 aqui, coloca diante de nós a passagem, o salmista, ele faz uma advertência a respeito de uma pessoa tornar-se fiador de outro. Fiador de outro. Veja, versículo 1 a 3. Filho meu, se ficar-te por fiador de teu companheiro, e se empenhar-te ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Então aqui nós podemos observar a primeira advertência que Salomão dá para aqueles que são fiador, né? Fiador. A Bíblia, meus amados, a Bíblia aqui também, ela nos adverte a respeito dessas pessoas que se tornam fiador de outro. E a Bíblia, ela prescreve que aquele que tem recurso financeiro, que seja generoso com os necessitados. Com os necessitados. A Bíblia também, ela condena a cobrança de juro aos pobres, né? Quando, naquela época, eles emprestavam algo e cobravam juro. A Bíblia condenava isso aí. Você pode ver em Levítico, capítulo 25, do versículo 30, 35 e 36. Além de tudo isso, além disso, dentro de certos limites, já naquela época, a lei ela permitia que o credor tornasse ou tomasse algo do devedor como garantia do pagamento de sua dívida. Isso nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 26 e versículo 27. Também nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 10 a 13. Amados,
O livro de Provérbios, porém, adverte repetidas vezes de nos tornarmos fiador ou devedor de uma dívida de um estranho. De um estranho. Por exemplo, no capítulo 6, aqui no capítulo que eu li, versículo 1, diz assim, ó: filho meu, se ficar-te por fiador do teu companheiro, e se te empenhar-te ao estranho. Então, aqui ele mostra várias vezes no Provérbio, no livro de Provérbios. No capítulo 11, versículo 15, também fala isso. No capítulo 17, versículo 18, também fala disso. Capítulo 20, versículo 16. E no capítulo 22, e o versículo 26 e 27 também fala sobre o fiador. Veja o versículo de Provérbios 22, versículo 26 e 27. Capítulo 22, versículo 26 e 27. Não esteja entre os que comprometem e fica por fiador de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? Porque é isso que acontece. Muitas vezes o fiador ele se compromete com a dívida de outro e acaba que o outro não paga a dívida e ele acaba pagando aquela dívida. E ele aí pode perder tudo. Ele pode perder tudo. Então, a advertência aqui do versículo 1 até o versículo 5 é para que ele não se torne fiador de outra pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para que você entenda, Jó. Vamos supor que alguém chegue para você e diga assim: olha, eu preciso comprar na loja fulana de tal. Mas aquela loja ela só vende se tiver um avalista, alguém que vá lá e dê o nome, porque eu não tenho crédito para comprar lá. Aí a pessoa vai lá e diz: olha, pode vender para fulano, porque eu me responsabilizo. E vai que aquela pessoa não paga, você vai ficar com a dívida. É isso que Salomão está falando aqui. Não faça isso. Por quê? Porque você pode muito bem ficar como fiador e pagar as consequências. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo, ele se responsabilizou pela dívida de Onésimo. Mas Paulo, ele se responsabilizou pela dívida de Onésimo no passado. A dívida dele do passado. Quando Onésimo fugiu da casa do seu senhor, né, e roubou e fugiu, lá ele conheceu Paulo na prisão, se converteu, e então Paulo devolve ele para o seu dono e se responsabiliza pelaquela dívida do passado, não da dívida futura de Onésimo. Se ele fizesse outra dívida, ele tinha que cumprir com elas. Lá em Filemon, versículo 18 e 19, fala disso que eu acabei de falar. Então, o capítulo 6, versículo 1 e 2, fala de uma situação de tolo, quando nós nos encontramos nessa situação de fiador. É uma situação de tolo. O modo escolhido pelo autor para dirigir aos seus destinatários e os seus leitores, ele chama de filho meu. Veja o versículo 1. Filho meu, se ficar-te por fiador, ele está dizendo, de teu companheiro, e se te empenhar-te ao estranho. Ó, tu está se empenhando, tu está te colocando no lugar da dívida do outro. É isso que ele está dizendo. Uma situação de tolo aqui, que ele coloca diante de nós. Amados, tornar-se fiador significa comprometer-se com a dívida do outro. Isso é ser fiador, é isso que ele diz. Não se comprometa com a dívida de outro. Quem fez sua dívida, cumpra com a sua dívida. É isso que ele está dizendo. Né? Então, tornar-se fiador é comprometer-se com a dívida do outro. Olha, a lei, ela permitia que um credor exigisse
uma garantia para se prevenir contra a falência de um devedor. A lei permitia isso. Nós encontramos isso lá no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 17 e versículo 18. Também nós encontramos em Êxodo 26 e 26, quando a lei ela já permitia que o credor exigisse uma garantia para se prevenir contra a falência daquela pessoa se viesse, né? Então, ele tinha uma garantia. Amados, a garantia aqui era com frequência uma peça de roupa ou uma peça, qualquer outra peça. Ele era uma garantia para ele como um substituto simbólico da própria pessoa. Então, uma garantia era com frequência uma peça, né, que substituía simbolicamente aquela própria pessoa. Esse entendimento que faz com que o devedor da parábola de Mateus 18 fosse vendido juntamente com toda a sua família para o pagamento da sua dívida. Se você ler lá em Mateus capítulo 18, versículo 25, você vai ver a parábola, aonde aquele senhor lhe devia e teve que ser vendido ele e toda a sua família para poder pagar a sua dívida. A palavra empenhar-se, no versículo 1, como ele diz aí, empenhar-se ao estranho. A palavra empenhar-se aqui no versículo 1 significa que o fiador assume a responsabilidade do pagamento da sua dívida. Ele se responsabilizou. Caso o devedor não conseguisse pagá-la, caindo assim em uma armadilha. É como uma armadilha. Você vai cair numa armadilha. O sábio Salomão aqui, no versículo 2, ele apresenta a seguinte, em seguida, né, no versículo 2, as consequências da benevolência, da impetuosa generosidade de outro e de outros aspectos também envolvidos. Veja, no versículo 2 ele diz assim, estais enredado com o que diz os teus lábios, e estás preso com as palavras da tua boca, com teus próprios lábios, com a tua própria boca, as tuas próprias palavras, tu se meteu numa dívida. É isso que ele está dizendo, né? Então ele coloca aqui as consequências. Ele diz que quem aceita ser fiador, ele foi enredado. Isto é, foi pego numa armadilha. Com as palavras da sua própria boca, com a sua própria boca, ele se meteu nisso. Se refere ao compromisso assumido pelo fiador, feito mediante um contrato verbal. Ele se comprometeu em assumir aquela dívida. É isso que o versículo 2, quando ele diz, estais enredado. A palavra enredado aqui significa isso, que ele se comprometeu. Ele assumiu um compromisso pelo um ato, pelo um contrato verbal que ele fez. A admoestação aqui mostra uma urgência para que ele resolva essa situação da dívida. Nos versículo 3, versículo 4 e 5, 3 e 4, ele mostra aqui, rapidamente, que a demonstração aqui é contra, ele mostra a urgência para resolver esse problema. Veja, versículo 3, agora, pois, faz isto, filho meu, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai,
prostra-te e importuna o teu companheiro, não dá sono aos seus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Então, ele não deve parar. Ele deve ir em busca de resolver o problema, para que ele não venha cair nesta armadilha de ser fiador. Então, o versículo 3 e 4, essa demonstração é para ele mostra a urgência que ele tem que resolver este problema, que ele tem que resolver essa situação. Agora, a palavra agora, no início do versículo 3, ressalta a urgência de livrar-se da armadilha em que ele caíste por sua própria boca, pelos seus próprios lábios, pelas suas próprias palavras. É o que mostra aqui o versículo para nós. A expressão caíste na mão, do versículo 3, coloca a realidade de que o fiador se entregou na mão do próximo. Ele foi entregue à mão do próximo. Ele foi insensato, porque ele fez promessas relacionadas a seu futuro, as quais não pode controlar. Nós não podemos controlar o futuro. Nós não podemos fazer uma dívida no futuro que nós não temos controle sobre o futuro. E é isso que ele está falando no versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. A urgência com que ele tem de resolver este problema. Ele diz, olha, livra-te, pois, caíste na mão do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dá sono para ele. Não deixe ele dormir, enquanto ele não sanar a dívida, para que você não venha pagar as consequências. Por isso, a advertência contra ser fiador. O apelo aqui ao filho, como diz o versículo, o apelo ao filho, como ele diz no versículo 1, filho meu, e também, quando ele fala no versículo 3, agora, pois faz isto, filho meu. O apelo ao filho que se colocou como um tolo na perigosa situação de devedor. Então, o apelo aqui é para livrar-se. Livra-te. O versículo 5 enfatiza a principal admoestação do texto desse versículo aqui, que é livrar-se. Ele repete e compara-se com o versículo 3 também, que fala a mesma coisa. Olha o que diz o versículo 3. Agora, pois, faz isto, filho meu, levanta-te, livra-te, pois caíste na mão do teu companheiro. Olha o versículo 5. Ele nos adverte, mostrando a palavra principal. É livrar-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Concluindo esta mensagem, tanto a gazela como a ave, ao perceberem que foram pegas numa armadilha, dedicam toda a sua energia para escapar da mão do caçador. Da mesma forma, o fiador, ele deve, com agilidade e rapidez, escapar da armadilha que ele com suas palavras, o colocou nessa situação. Como diz o versículo 3. A admoestação é contra pessoas que assegura uma dívida que não é sua. Esta passagem, ela fala sobre ficar como garantia para a dívida de outra pessoa, como também nos ensina que a palavra empenhada, ela é irrevogável. Ela é irrevogável. Cumpra o voto feito. Se não tem a capacidade de cumprir, melhor é não fazer voto. Lembre-se que a palavra do crente é sim, sim, não e não.
O que vem depois disso, a Bíblia diz que é do maligno. Em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5, ele dá algo para nós interessante sobre o fiador. Sobre isso, sobre este assunto. Veja, capítulo 5, versículo 4 e 5 de Eclesiastes. O próprio Salomão que escreveu. Quando a Deus fizere algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada do tolo. Cumpre o voto que fizeste. Melhor é não votar-te do que votar-te e não cumprir. Então, a palavra, se você se comprometeu, mesmo que você vai pagar as consequências, mas você vai ter que cumprir com a sua palavra, porque você deu sua palavra. Então, melhor é não fazer voto. Melhor é não ficar como fiador de ninguém. Porque você não está se comprometendo. Porque se você se comprometer, você vai ter que assumir a dívida de outro. Lembre-se que o voto tem que ser feito com cautela. Um homem na Bíblia, Jefté, ele fez um voto impensável e custou a vida da filha dele. Porque ele teve que cumprir, porque ele fez um voto a Deus. Então ele teve que cumprir e custou a vida da filha dele. Então, que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém.